Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Núcleo Espírita O Semeador. Eu me chamo Paula e o tema da palestra de hoje é Não ter impacientes. Está no livro Encontro Marcado de Chico Xavier, na lição 29. Para a gente começar, a gente inicia sempre com uma prece inicial, depois a palestra e finalizamos com uma vibração e prece final. Então, aqueles que sentirem à vontade, podem fechar os olhos, envolver no pensamento a equipe do trabalho que se faz aqui presente, a espiritualidade amiga, agradecendo então a mais uma oportunidade de estarmos aprendendo e que possamos então abrir nossos corações, nossa mente, para realmente aprender mais uma lição de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, vamos iniciar a nossa palestra. Emmanuel, no livro, ele já começa a nos colocar a refletir no primeiro item que ele coloca. E é assim: quando o problema no mundo te afogues, a alma não abra o coração para a impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Então ele já começa a nos pôr, alguns itens para a gente ter essa impaciência, Então, hoje a gente vive num mundo, ou vivia há algum tempinho atrás, em um mundo muito atribulado. A gente quase não tinha mais paciência para tudo, quase não tinha tempo para fazer as coisas, muito menos ter paciência, E há mais ou menos há 1 ano e meio aqui para o Brasil, nós vivemos em uma pandemia, onde diretamente tivemos que ter paciência para conseguir voltar à vida normal, paciência para conseguir conviver com os outros. Nós somos colocados como uma prova para ter esse excesso de paciência. Então, diretamente ou indiretamente, a gente teve que ter essa paciência. E estamos ainda nesse processo de paciência, Tem coisas que, por exemplo, a vacina ou algo do tipo, não está nas nossas mãos como criar uma vacina, por exemplo, O que cabe a nós é se cuidar, é se proteger. Então, essa paciência veio disso. A gente conseguiu, passar por essas tribulações ainda com paciência, porque a falta dela nos tornaria um pouco mais irritados, poderia trazer violências, revoltas, e nada disso foi visto ao longo do mundo, no momento de pandemia. Sim, muitas consciências, muitas paciências diante da situação. Então, estamos aguardando ainda alguns para se vacinarem, mas a gente, de certo modo, como sociedade, tivemos que ter paciência para esse dia chegar, Então, sim, fomos colocados a essa prova de paciência. E se podemos, de certo modo, tirar alguma coisa positiva, é isso, entender que existem essas provas realmente, entender que eu posso fazer a minha parte para o próximo, e a paciência é fundamental para resoluções de problemas. Tivemos que ter paciência no trabalho, tivemos que ter paciência em casa, com essas mudanças que tivemos, Paciências com essas alterações de sonho, alterações que tivemos que fazer ao longo desses 1 ano e meio que vivemos, E conseguimos, estamos ainda em passinhos, mas estamos conseguindo retirar essa paciência que às vezes em 2019 era quase impossível de a gente parar e respirar. E é através dessas provas mesmos que a gente entende a nossa paciência. As nossas provinhas diárias, com os familiares ali no nosso lar, no nosso trabalho, para ver o quanto temos de paciência, o quanto conseguimos entregar a paciência ou a impaciência, E essa paciência, essa falta dela também pode ser tão grande, tão pequena, mas vai depender de nós, nas nossas escolhas, Como que nós reagimos a ela. Porque, lembrando, Deus não nos fez para sofrer, Deus não está nos punindo, não é esse amor que Deus nos deu, Simplesmente estamos aqui, reagindo através das nossas escolhas. Então, que tenhamos mais um pouco de paciência, E aí, isso nos traz ao outro item que Emmanuel nos deixou, que é assim: quando perderes as melhores oportunidades de reencarnação unicamente por haver abraçado com o desespero. E aí ele já começa a nos lembrar o quanto
é perigoso, né, a gente abraçar essa impaciência que nos afeta tanto. E ele fala até mesmo de uma reencarnação, uma vida inteira perdida por causa desse ato. A impaciência, ela está ligada à cólera, à ira, à violência. Isso vai nos trazendo e nos prejudicando ao longo da nossa jornada aqui ainda encarnado e pode transcender, como somos espíritas, para uma próxima reencarnação, né? Vimos isso na misericórdia de Deus, de estar dando mais uma nova oportunidade de reparar os nossos erros. Mas a impaciência, ela vem exatamente com isso, com os nossos erros, né? Com as nossas provas. Então a gente aumenta ou diminui conforme a gente vai aprendendo a lidar com essa impaciência ou não. No Evangelho, no capítulo 9, ele também fala um pouquinho sobre essa paciência, essa falta de paciência, e fala um pouco da cólera, né, que é exatamente o estado de impaciência. E aí ele nos lembra: se pudesses que a cólera nada remedia, que altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele a própria sua vítima. E aí vai nos lembrar, então, que em momentos de cólera, de ira, né, a gente consegue sentir no nosso físico, né? Então a gente começa a se alterar, começa a falar mais alto, a nossa pele fica um pouco mais vermelha, a gente consegue ter dor de cabeça, dor de estômago, a gente sente esse nervoso no nosso físico até, né? Essa mudança que a gente tem quando a gente pratica a impaciência, né? Que vem com um conjunto. Então, realmente, quando a gente se sentir assim, né? A gente consegue sentir no próprio físico. E se a gente se olha naquele momento de ira, se coloca um passinho para trás da situação e se vê o seu comportamento, a gente quase nem se reconhece, né? Não vê que a única vítima praticamente é você mesmo. Você está julgando, né? Está também no momento de ira machucando alguém e auto se machucando também, né? Fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então nada ali te traz algo positivo, muito pelo contrário, ele vai te ligar ao seu lado mais primitivo, aquele lado que eu preciso falar, eu preciso revidar, eu preciso humilhar a outra pessoa. Em um momento de paciência é exatamente isso que passa na nossa mente, é isso que a gente alimenta. Então realmente ela não traz nada de bom e nos afasta, né? Nos ensinamentos de Jesus, como dar a outra face, como dar o perdão ao próximo. A cada vez mais a gente pratica a impaciência, a gente se afasta dos ensinamentos de Jesus. Um outro ponto, que no mesmo item ele traz sobre essa impaciência no Evangelho, ele fala: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então não é que somos pessoas ruins, né? Somos pessoas imperfeitas tentando se melhorar ao longo dessa jornada aqui ainda encarnados. Então, ao longo dessa jornada, a gente ainda vai ter muitos altos e baixos. E não é que você ter um momento de impaciência, aquilo realmente é uma pessoa ruim ou algo do tipo. O que não dá para se levar é virar um ciclo. E aquele momento de ira, aquele momento de cólera, de impaciência, te leve a sempre fazer o mal e não conseguir mais praticar o bem para aquela pessoa, para aquela situação. Então aí sim, a ira, a impaciência, a violência, ela vai te impedir de fazer o bem por uma pessoa, por uma situação, e vai começar a fazer você praticar o mal. E aí é o perigoso, né? Porque você vira em um ciclo e daqui a pouco você está tratando todo mundo assim. Então o Evangelho nos lembra sobre isso. Não te faz uma pessoa ruim, né? Não te faz a gente perder, às vezes, a paciência realmente. Mas saber, né, que somos imperfeitos, que vamos conseguir, sim, no outro dia, com mais calma, tentar remediar. E aí traz o ponto que Emmanuel nos traz como algo que dê pra gente fazer, né, para tentar analisar e tentar melhorar a situação.
Ele começa, na situação embaraçosas, então, medite carinhosamente nos empecilhos que lhe deram a origem. Então, ele nos traz um caminho, né? Se naquele momento de empecilho, naquele momento de impaciência que a gente, né, acaba se encontrando, se a gente conseguir meditar, se acalmar ou, né, dar um passinho para trás e falar, olha, vamos deixar para amanhã, eu acho que a gente não tá bem, ou, né, falar, olha, eu não tô bem, eu acho que eu tô muito nervoso, vamos esperar amanhã com mais calma a gente tenta resolver, ou, passada a situação, né, conseguir deitar a nossa cabeça no travesseiro e falar, olha, vamos realmente começar a entender. E entender os dois lados, né, o seu lado que te levou a praticar a impaciência, mas o lado do outro também, né, vivemos em um momento tão difícil que a gente conseguiu entender a importância de um e de outro para a gente passar por tudo isso, e as pessoas estão com muitos problemas, né? Como a gente pode estar acordado em um dia ruim, em uma situação ruim, num problema que a gente não vê solução, a outra pessoa também. Então, se colocar, né? Refletir, meditar realmente, verificar que muitas vezes a origem daquela impaciência era algo tão pequeno, era uma situação tão pequena que não merecia o tão grande que virou esse problema. Então, sempre meditar referente ao problema e identificar, né? Se colocar no lugar do outro e sempre ser, né, o cristão e ser a pessoa que pode pedir desculpa, pode tentar remediar com outras palavras para tentar contornar a situação. O Evangelho nos lembra que a paciência nos traz a compreensão e o amor, né? Isso sim, né? A paciência sim nos liga aos ensinamentos de Jesus, né? Ele era compreensível, ele era puro amor. Então, realmente, né, a prática da paciência de Jesus era muito nítida, porque ele só tinha compreensão para entregar ao próximo, só tinha o amor para entregar ao próximo. Então, quando a gente consegue praticar um pouquinho de paciência, essa compreensão, essa tolerância, esse respeito que a gente está entregando ao nosso próximo. O Evangelho também nos fala sobre um pouquinho mais sobre essa visão espírita, né? Ele fala que se alguém te ofende, né, se alguém faz mal para você decorrente nessa encarnação, ele fala pra gente não se frustrar, né, não se perder ou desanimar. Porque aqui a gente só sabe a metadinhas de tudo, né? A gente só sabe aquilo que a gente está vendo. Mas quando a gente volta para a prática espiritual, a gente consegue ver como um todo, a gente sabe realmente qual era a intenção daquela pessoa, quem era aquela pessoa, se não era um motivo nosso de uma prova de paciência ou não. Então, no plano espiritual, a gente tem essa lembrança, né, essa possibilidade. Então, o Evangelho nos lembra também de ter paciência com isso, né? De ter como saber esperar esse momento certo para entender a situação como um todo. Lembra sempre que Deus não quer nos prejudicar, que Deus não vai querer o nosso sofrimento, né? Não vai permitir um sofrimento, mas conseguir entender também toda a situação de como que chegamos àquilo e como a gente consegue, né, juntos com a misericórdia de Deus, na próxima encarnação tentar corrigir novamente. Continuando com Emmanuel, ele fala: não te irrites diante do obstáculo, porque reclamações ou consultas servirão apenas para torná-los maiores. E aí, ele nos dá a meditação para conseguir refletir sobre o problema, mas ele também nos lembra, então, né, para a gente não ficar em um ciclo de reclamação, um ciclo preso naquele problema. Nossa, mas aquela pessoa falou isso para mim, aquela pessoa falou isso para mim, e só reclamar, e só reclamar, e só reclamar. Isso nos traz um ciclo também, né? Nos colocamos sempre como vítima, como o outro que precisa vir pedir desculpa, como o outro fez para mim, e não é isso, né? É tentar se evoluir, é tentar realmente se colocar no lugar do outro. O outro ainda está em uma outra situação. Quem está tentando se melhorar é você, então vá, né? Vá fazer o seu trabalho, o seu serviço. Então nunca é bom ficar praticando esse ato de reclamação, né? E sim, trazer um pouquinho de resignação. Então quando a gente fala de paciência, a gente fala também de resignação, né? O aceitar a prova, o aceitar a condição, né?
sempre lembrando na fé em Deus, sempre lembrando que a gente consegue, então, oferecer para a vida o melhor e ela vai nos retribuir. Então, eu só consigo doar aquilo que eu tenho. Então, se eu fico reclamando, se eu fico sempre num ciclo de ódio, né, de rancor, eu vou começar a entregar isso para minha vida. E pelo contrário, se eu consigo, né, me afastar disso, eu consigo entregar o amor, se eu consigo entregar a paciência, a tolerância, eu vou entregar isso também à minha vida. Emmanuel nos fala: guardai o melhor na vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. Então, exatamente isso. Se eu quero, eu vou atrás disso. Se eu quero o amor, se eu quero a compreensão, eu vou entregar ao meu próximo o amor, a compreensão, independente do tempo que ele esteja, né? E não ficar nesse ciclo realmente de reclamar, de não conseguir aceitar as provas que temos. Um outro ponto, então, que o Evangelho nos traz também é a paciência com forma de caridade. Ele fala: a paciência também é uma caridade, e deveis praticar além da caridade ensinada por Cristo. A caridade que consiste na esmola dada ao próximo é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos no nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. Então, lembra aquela história que a gente sabe quem realmente são essas pessoas no plano espiritual? Mas sim, né? A gente precisa, no meio dessas provas, para a gente conseguir se reconciliar. Então, a gente não entende de tudo, porque existe uma pessoa tão difícil na minha vida, um familiar, né? Tão difícil que eu não consigo conviver. Mas é exatamente isso, são provas que a gente precisa passar, são provas que são dadas a nós para se reconciliar, para conseguir se melhorar, tanto você quanto a outra pessoa. Então, são provas de Deus. Entregar a paciência a esse tipo de situação, a esse tipo de pessoa, é o caminho da caridade. Né? Você dar uma esmola ali rapidinho e nunca mais encontrar aquela pessoa é fácil. O difícil é realmente remediar aquilo que precisa de remédio, né? Então, aquilo que dói um pouquinho em nós, aquilo que você já não tem mais a paciência. E não, é a caridade que a gente precisa fazer. Essa é a caridade que Jesus nos traz. Então, quando a gente fala de paciência, a gente também está falando de caridade. A caridade do seu tempo, a caridade da sua paciência, da sua perseverança, para aquilo se melhorar, né? Para aquilo se evoluir junto com você. Quando a gente fala bem rapidinho de um exemplo assim que a gente pode praticar essa paciência também com o nosso próximo como caridade, é, por exemplo, em uma fila de supermercado. Se a caixa do supermercado é nova no trabalho, por exemplo, e é um pouco mais lento, um pouco mais difícil, e a gente já perde a impaciência, a gente já quer lá e fazer tudo mais rápido, que não tem mais tempo. E é exatamente isso, né? Quando a gente perde essa impaciência com aquele que está aprendendo a ler, aquele que está aprendendo a dirigir, se colocar no lugar do outro. Você também já aprendeu o seu trabalho, você também já aprendeu a dirigir. Então, é realmente ter a paciência e a caridade de esperar aquela pessoa no tempo dela, no aprendizado dela. Eu sempre falo, né? Imagine aquela criança que quer aprender a andar de bicicleta. E no primeiro tomo você já perde a paciência, já não quer mais que ela aprenda. Ela nunca vai aprender, por exemplo, a andar de bicicleta. Então tenha paciência, né? Todos nós passamos pelas mesmas situações e precisamos de alguém, de um lado, que tenha paciência para a gente efetuar realmente o que a gente precisa. Então, caridade sim, paciência sim, é uma grande caridade que a gente tem para entregar ao nosso próximo. E para finalizar, então, eu trago um item também do livro de Emmanuel, que ele fala para a gente ter coragem. Ele fala: coragem, amigos. Tende o Cristo como vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao nosso que vós tendes de espiar o nosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sedes, pois, paciente, sede cristão.
essas palavras resumem tudo. Então, realmente, é isso. Quando a gente se vê em uma situação difícil, que a gente já perdeu a paciência, se lembrar da vida de Jesus, se lembrar nos seus últimos momentos, né? Que ele não se revoltou, ele não pediu rebelião, ele não pediu violência. Muito pelo contrário, ele teve paciência, passou pelo que tinha que passar, mas acima de tudo ele tinha confiança em Deus. Então a paciência também nos dá uma confiança à nossa fé, nos dá uma confiança a Deus, né? Nesses dias tão difíceis que estamos vivendo há 1 ano e meio, que nós podemos sim ter a paciência de passar por tudo isso, mas ter e continuar com essa fé, e assim mirar no exemplo de Jesus realmente, e tentar continuar com os nossos aprendizados, tentar seguir sempre os ensinamentos e lembrar dele nos nossos momentos, que para praticar a paciência, se ligar a cada vez a mais a Deus, a nossa fé, que realmente tempos vão passar, a gente vai passar por toda a situação, é só praticar um pouquinho mais a nossa paciência. E assim, então, para a gente ir encaminhando para o nosso final, a gente vai fazer as nossas vibrações e também a nossa prece final. E assim, então, eu convido a todos novamente, aqueles que se sentirem à vontade, pode fechar os nossos olhos, se envolvendo novamente a equipe que se faz aqui presente, e através de uma luz, vamos vibrar. Vibrar, então, pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, por todas as pessoas. Vamos vibrar, então, por todas as famílias, vibrando por todas as instituições religiosas que aqui tem, vibrando especialmente ao nosso país. Vibrando, então, por aquelas pessoas que estão em um leito de hospital e por todos os familiares. Uma vibração também a todos que se sentem, então, abandonados, desiludidos, nesse momento que Jesus e Deus possam confortar o seu coração. Vamos vibrar, então, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e, se possível, então, aos nossos inimigos também. Vamos sentir uma vibração de muito amor, de muita compreensão para todos aqueles que vieram desencarnar com essa pandemia, que possa a equipe levar aonde for necessário todo esse amor, essa compaixão e o aprendizado de hoje. E humildemente iremos pedir então uma vibração por nós mesmos, que possamos receber da equipe espiritual aquilo que necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, humildemente, vamos agradecendo por mais um aprendizado, por mais um encontro, que possamos então sempre nos fortalecer na palavra de Deus e estar aqui no próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. E assim eu me despeço de vocês, continue se cuidando, continue protegendo a todos ao seu redor e que sim, nos encontramos o mais breve possível aqui ou lá no semeador. Tchau, tchau!